E seja bem-vinda, Deus seja louvado pela sua presença aqui. É um presente de Deus, né? E vamos pedir nessa Ave Maria por ela e para você também, para que o seu coração esteja aberto para acolher o que o Senhor quer nos falar com essa formação hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a em vós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe pague, doutora. Imagina, prazer, um presente estar aqui. Ai, gente, como é gostoso ficar com Jesus, não? Ai, é o alimento da alma. Enquanto estávamos em adoração, o Senhor me colocou uma palavra aqui. Está em Oséias. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Olha só. Oséias 4, 6. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, nós estamos aqui para falar o que tem na palavra que é clara, é transparente e nos mostra a conduta. É como se fosse uma bula, mas não de um remédio humano, né? Um remédio divino. Como se fosse... A gente brinca e fala que a palavra, na verdade, é o nosso GPS para o céu. Mas é o nosso GPS para a saúde também. Está tudo aqui. A começar de como que nós deveríamos estar nos alimentando. Por quê? Nutriente, gente, dá inteligência às nossas emoções. Eu olhar uma situação, vivenciar um problema e agir do modo certo, na hora certa, com a pessoa certa, na intensidade certa, depende de nutriente. E o que está acontecendo? Eu queria que você fizesse uma reflexão, vai lá na sua despensa e dá uma olhada o que tem lá que não é comida de verdade, que é produto industrializado. Isso daí é um excelente exercício, por quê? Existe, sim, uma indústria que ela está mais preocupada em vender e nos viciar literalmente em determinadas substâncias para que nós fiquemos dependentes. Então, por exemplo, o açúcar. Quando eu estava nos Estados Unidos, que eu fiz minha formação no Instituto de Medicina Funcional, eles mostraram um slide com o nosso cérebro, que passou por um exame onde eles colocaram uma pessoa que tinha acabado de comer açúcar, como é que era a reação desse cérebro, e depois um outro que tinha acabado de cheirar cocaína. Irmãos e irmãs, idênticas as imagens. Por isso que o açúcar vicia, aquele açúcar de adição. Só que nós precisamos ficar muito atentas e muito atentas no seguinte. Hoje nós vamos ter uma nova legislação com uma lupa dizendo se está com excesso de açúcar ou excesso de gordura. Só que, atenção, porque o inimigo, o que ele faz? Ele engana a gente. Então, cuidado quando tiver escrito que não tem tanto açúcar, vai lá ver se no lugar do açúcar não colocaram adoçante. E hoje saiu recentemente uma nota importantíssima, porque eu já falo de adoçante há muito tempo,
da Organização Mundial da Saúde, colocando realmente o adoçante como um vilão. A gente não engana o organismo. Pensa bem, na hora que você sente o gosto na língua, seu cérebro vai pensar o quê? Oba, está chegando glicose, está chegando açúcar. E imediatamente a sua insulina sobe. Aí as pessoas falam, mas como? Eu estou usando um adoçante justamente porque eu não quero comer açúcar para não subir minha insulina? Mas é isso aí, mas ninguém conta. Então, são esses pequenos detalhes que nós precisamos ficar atentos. E eu lembro tanto do Padre Léo, com aquela história do encardido, por causa do seguinte. Como o inimigo é pai mesmo da mentira. Olha, quando você está ali, de repente, no supermercado e olha uma embalagem que tem ali a imagem de um toicinho, por exemplo. Aí você olha, toicinho. Aí você vai lá, pega a embalagem. Então, você olhou, né, já atiçou a mente, né, do que vai chegar para você comer. Aí você abre a embalagem, aí vem aquele odor, que eu não vou falar que aquilo é aroma, um odor de quê? De toicinho defumado. Aí a boca já enche de água, e aí você vai, pega o dito cujo, põe na boca, mastiga, tem gosto de toicinho, só que, na hora que chega no seu estômago, aquilo é carboidrato, não é proteína nem gordura. Seu corpo fica completamente maluco. Por quê? Na hora que você está comendo, a sua língua tem a capacidade de comunicar ao seu cérebro. Olha como Deus fez as coisas perfeitas. Comunicar ao seu cérebro o que está chegando no corpo. E aí tem uma comunicação que é divina. Olha, a gente não entende ainda nada, mas cada vez que eu descubro uma coisa nova, eu fico encantada. A gente ainda não sabe muita coisa como funciona, mas cada vez a ciência está mostrando o quanto Deus, na sua misericórdia, deixou coisas incríveis para que nós consigamos nos consertar. Porque você pode dizer assim, mas o que eu tenho não tem cura. Ok, mas tem controle. Tem coisa que nós podemos deixar quietinho lá no lugar. Infelizmente, já apertou o gatilho, mas a gente pode segurar. Essa que eu falo que é a misericórdia de Deus, que nos coloca com várias opções, mas precisamos saber. Então, está aqui Oséias. Meu povo padece por falta de conhecimento. Tem até um ditado que o povo fala, né? Enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Agora acabou. Né? Agora a gente vai saber de muita coisa e vamos poder tomar a decisão certa. Nosso grande problema hoje: depressão, ansiedade, estresse. Como que a gente pode combater tudo isso se nós não nos abastecemos com nutrientes? Gente, nós evoluímos, Deus colocou na natureza tudo aquilo que a gente precisa. Por que tem tanto verde na natureza? Porque eu preciso comer muito verde, porque o centro da clorofila é um magnésio, gente. E o magnésio é o maestro dos minerais. Você não faz nada no seu corpo sem magnésio. Por isso que eu falo tanto do meu suco, eu digo que é meu suco farmácia. Eu até digo que se Deus quisesse que a gente comesse ou comesse a fruta na forma de suco, ele trazia prontinha na árvore que nem o coco. Mas aquela folha de couve tem uma matriz, assim, divina, que, olha, é fantástico. Tanto que eu lembro quando eu tinha umas pacientes, assim, bem senhorinhas, porque eu ofereço suco de couve no consultório. Principalmente porque se você disser para fazer um suco de couve em casa, de uma folha crua, passada em volta de uma maçã, espreme numa centrífuga e tomar, o pessoal vai olhar, vai dizer que vai fazer e não faz. Então, eu levo comigo até a minha copa do consultório, principalmente os homens, né, que ficam sem graça e têm que ir. E quando degustam, ficam encantados, porque é uma delícia. Gente,
pessoal falava assim, mais antigo para mim, doutora, sabe que lá no interior, quando eu era menina, tinha um médico que dava suco de couve para curar úlcera hemorrágica? Quem já ouviu tanto depoimento da irmã Zélia, né? Irmã Zélia, que me ouviu uma vez, há 10, sei lá quantos anos atrás, falando exatamente desse suco de couve na Canção Nova, ela que simplesmente tinha N problemas, ela acolheu, começou a tomar, e ela é assim, o testemunho que mais é edificante de ouvir o quanto ela não só cuidou do estômago, porque aquela folha de couve, gente, é uma bênção. Ela recupera, a gente tem um carpete da cabeça, da boca, até o final do intestino. É um carpete. Você troca esse carpete a cada 3, 5 dias. Então, essa folha de couve, o que ela ajuda a restabelecer esse carpete, porque, gente, vamos falar uma coisa interessante. Quando a gente vai ao banheiro, primeira coisa, gente, aquele número 2 não vai puxar a descarga do banheiro sem olhar. Muito importante olhar o produto final e depois apertar a descarga. Tá? Tem gente que... Nossa, eu peguei já paciente que diz assim, doutora, eu nem olho, eu estou sentado, já ponho a mão na descarga. Nossas fezes falam muito sobre nós. E o mais incrível é que, a partir de hoje, você vai olhar para o seu número 2 e vai dividir em 3 blocos. Só um pedaço, 1/3, é resto de comida. E os outros 2? O outro terço são células desse carpete que você troca. Porque você já imaginou quanta célula daqui até lá embaixo, trocando a cada 3, 5 dias? E precisamos de uma troca eficiente. E a outra parte final são as nossas bactérias. Todo mundo sabe que nós temos um universo, né? Um universo invisível que nos habita. E eu sinto informar vocês que você não come para você. Antigamente, todo mundo falava, você é o que come. Eu falava, não, a gente é o que a gente consegue absorver. Porque nós comemos comida, mas o nosso corpo não entende comida, só entende o nutriente que está dentro daquele alimento. Por isso que eu preciso de enzima digestiva, que nem uma tesourinha, para cortar tudo. E é por isso, gente, que eu preciso mastigar pelo menos 30 vezes antes de engolir. Aí você vai dizer assim, não dá. Eu mal ponho o alimento na boca, ele dissolve. Aí você está respondendo para mim que você está comendo alimento ultraprocessado. Porque o alimento, como ele está na natureza, cheio de nutrientes, tem fibra. Essa fibra maravilhosa que vai alimentar a sua bactéria intestinal do bem. Porque se tem o mal e o bem brigando aqui fora, tem o mal e o bem brigando na barriga da gente. E sempre quem ganha essa guerra é quem come. O que será que você está comendo? Será que você está alimentando a turma do bem ou a turma do mal? Sabe qual é a resposta? Como você está se sentindo. Você acorda bem disposto, bem disposta, arregaça as mangas e diz assim, oba, começou um novo dia. Você o dia inteiro está com uma disposição assim, de fazer inveja para as pessoas. Você é otimista, você não tem dor de cabeça, você não tem refluxo, seu intestino funciona todo dia. Você chega à noite cansado, mas, sabe, acolhendo a família, vai dormir e dorme bem a noite toda. Então, se você respondeu sim, muito bem, você está alimentando a sua boa bactéria, mas caso não, você está alimentando o outro time. E o que é que eu ando comendo que anda fazendo tão mal? Primeiro que a gente se distanciou completamente daquilo que está em Gênesis, como eu falei. Tá tudo bonitinho aqui, gente. Como que nós temos que comer?
Terceiro dia, o que foi que Deus fez? Porque Deus foi tão maravilhoso, gente, que eu fiz um calendário da criação. Inclusive, eu não falei nada, mas irmãos e irmãs, eu queria perguntar uma coisa. A gente pode disponibilizar, eu tenho um e-book que eu gostaria de dar de presente para quem estivesse assistindo agora. Não sei como vocês fariam, mas eu dou o link, que é Os Segredos da Dieta da Bíblia. Gente, Deus é tão perfeito que quando Ele criou o mundo, a primeira coisa que Ele fez, sabe o que foi? O ciclo circadiano. Ele dividiu o dia da noite. Como é que você está dormindo? Está vivendo de dia e dormindo à noite ou o contrário? Gente, à noite, quando eu durmo, o que nós produzimos de substâncias divinas e não sabemos, que cura, curador. Gente com fibromialgia sempre tem o quê? Não durmo bem. A gente não sabe se não dorme bem por causa da dor da fibromialgia ou a fibromialgia é que surgiu porque não dorme bem. Essa segunda hipótese. Por quê? Porque quando nós dormimos à noite, no escuro, produzimos uma substância maravilhosa que o nosso corpo produz, chamada melatonina. Tudo bem, tem melatonina para vender? Tem, mas nunca vai ser a mesma coisa do que a que você produz. Então, na hora que você está dormindo, aquela melatonina passeia pelo seu corpo e conserta tudo que estragou durante o dia, para você acordar bem. E quando você não dorme bem uma noite, você passa vários dias para recuperar. Mas o que aconteceu? Nós estamos nos distanciando cada dia mais do simples, do que é fácil, do que é barato. Teve uma pesquisa mostrando que o homem do interior está vendendo a sua mandioca para ir comprar biscoito recheado no supermercado. E, gente, o problema desses alimentos que estão embalados é que, primeiro, eles vêm lotados de corante, de conservante, que tem uma ação direta no nosso cérebro. Muitos aditivos alimentares, eles simplesmente inibem enzimas digestivas. Aí você come, e se você não quebra o alimento, você não absorve. E aí como é que fica? Não adianta comer, tem que absorver. E muitos deles são excitatórios cerebrais. Escuta isso. Quanta mãe que vai dar uma gelatina colorida para o seu filho e depois não sabe por que aquela criaturinha de Deus está na escola e a professora manda ver o médico porque acha que tem... não está muito distraído ou então está super excitado. É uma criança que tem o tal do TDAH. Pois bem, você tirando aquela gelatina colorida da alimentação do seu filho, você vai ter uma surpresa quando o psiquiatra retirar a Ritalina dele. Porque vários casos assim aconteceram lá no consultório. O que você está dando para sua família comer? Talvez você não saiba, mas vamos saber agora. Basta você olhar para a natureza. A natureza tem tudo, como Deus quer que seja. Então, alimentos, legumes, verduras e frutas têm que compor 80% do nosso prato. Depois, que veio? Qual foi a primeira proteína que Deus fez? E que Jesus comia bastante, né? Que a gente já viu ele comendo muito. O que ele comia? Peixes. Não, ele comia o cordeiro pascal uma vez. Por isso que eu digo que Jesus não era vegetariano, tá? Porque o cordeiro pascal, pelo menos uma vez por ano, ele comia. Mas a gente vê Jesus comendo peixe. Inclusive, eu achei muito bonita aquela passagem, que a primeira coisa que ele fala, que ele tem fome e ele come o quê? Peixe. Logo quando ele ressuscita. Eu acho linda essa passagem. Mas aí eu pergunto para todos vocês, como é que estamos na aquisição de peixes na nossa alimentação? Bom, antigamente, quando todo mundo trabalhava fora,
eu tinha a resposta. Doutora, sexta-feira, na hora do almoço, eu como. Tá, você tem 7 dias para almoçar, 7 dias para jantar, que ninguém mais janta. O pessoal fala, não, doutor, eu tomo um lanche, mas é um lanche saudável. Aí você vai ver, o que ele come? Um pão light cheio de tranqueira, que depois a gente vai falar a respeito. Um peito de peru, que, gente, peito de peru, primeiro, que cor é o peru de verdade, o peito? Não é branco? Por que aquele é cor de rosa? Porque ele está cheio de corante, conservante e uma série de outras coisas, inclusive um nome super estranho que é para não deixar crescer bactérias nesse peito de peru. E aí vai a grande dica, quando você for comprar alguma coisa industrializada, olha a data de validade. Quanto maior a do produto, menor a sua. Porque é tanta tranqueira que, entre outras coisas, quando você vai comer um alimento que precisa ficar muito tempo na prateleira, porque ele tem o quê? Produtos para impedir que bactérias cresçam. Daí você come. Vai impedir o crescimento de quais bactérias? As suas bactérias intestinais, que são elas que determinam se você vai ter saúde ou não. Uma coisa muito interessante é que quando a gente começa a receber umas informações e ler os artigos científicos, falavam assim, porque quem come fibra não tem câncer. Mas como assim, né? Eu queria sempre a via metabólica. Agora a gente sabe que quando você come fibra, as suas boas bactérias fermentam, comem essas fibras, fazem a comidinha das outras bactérias, porque assim, nosso intestino é uma floresta amazônica, você tem que ter de tudo. Então, as grandes árvores vão proteger as pequenas, então, no nosso intestino, a mesma coisa. Só que olha que coisa mais linda que Deus fez. Na hora que essa bactéria, ela pega aquela fibra, fermenta, ela está comendo, mas ela devolve para você uma coisa chamada ácido graxo de cadeia curta. São 3. E tem um chamado ácido butírico, que quando cai na corrente sanguínea, gente, ele vai dando uma volta e, dentre milhares de coisas lindas que ele faz, ele localiza as células que começaram a se dividir de maneira errada e programa a morte delas. Por isso que gente que come fibra tem menos câncer. Uma outra coisa interessante, que é aquela depois com a pandemia, a gente começou a fazer a ligação, porque, gente, intestino é o título do meu último livro, chamado Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Sabia que 75% do seu sistema imunológico está no intestino? Que quando você não está bem de saúde, o que você tem que fazer é, a primeira coisa, cuidar do seu intestino, da parede intestinal, das bactérias. E existe um eixo hoje que está muito conhecido, pouco falado, mas muito conhecido no mundo científico, que é um eixo chamado intestino-cérebro. O que você come interfere no que você pensa, porque aquelas bactérias, elas vão produzir ou não coisas boas para o seu cérebro. Inclusive, sabia que muitas atitudes, às vezes, que você toma, não são atitudes que você gostaria de tomar, né? Está lá na palavra, mas sabe por quê? Porque são as suas bactérias intestinais provocando aquele desejo em você, porque elas têm interesse naquilo que você vai oferecer. Então, é uma coisa extraordinária o nosso organismo. Deus fez assim. Agora, tem um detalhe. Não estamos comendo o que precisamos. Lembre de peixes, quantas vezes eu estou comendo nas minhas 14 refeições da semana. Depois vem as aves e os ovos. E só lá no último dia da criação, Deus fez as proteínas, carne vermelha,
que não é proibida, mas ela não tem que ser, digamos assim, a estrela do almoço. Nós temos que ter um acompanhamento de 100 gramas de proteína. O resto é a maior variedade que você puder. Então, gente, proteína era uma coisa nobre. Caçar era difícil. Então, o corpo tem mecanismos de saber aproveitar bastante e remanejar as coisas. Agora, então, hoje, o que está acontecendo? Nós não estamos comendo o que nos daria saúde e estamos nos literalmente empanturrando de comida que a gente acha que é comida e que são produtos industrializados. E tem 2 grandes vilões que eu quero deixar o recado aqui para vocês hoje. Quer ter saúde? Se afasta de laticínios, porque leite de vaca é para bezerro. E não só dos laticínios em termos de leite, iogurte, queijo. Por quê? Porque existe... Primeiro vamos pensar. Nós somos os únicos mamíferos que continuam mamando depois de ter dente e ainda por cima leite de outra espécie. Você, mulher que está me assistindo, amamentou? Com quantos quilos nasceu seu bebê? 3,5 quilos. Quanto nasce o bebê da vaca? 60 quilos. O leite de cada uma é completamente diferente. E o que é pior, o leite da vaca é para um bezerro de 60 quilos que dali a pouco está pesando meia tonelada. Então, existe promotor de crescimento nesse leite que é para o bezerro. Daí você toma, vai crescer o quê? Já tem vários estudos, inclusive de Harvard, mostrando a retirada dos laticínios daquela pirâmide lá, que achavam que tinha que tomar 3 porções de leite todos os dias. Agora, o que é pior de tudo, gente, e que aí entra a nossa dependência, e o irmão falou uma coisa muito certa, nós precisamos nos libertar. Porque é a verdade que liberta. Gostar de algo, gente, é natural. Agora, sabe aquela coisa que você diz assim, ai, hoje eu preciso, para não dizer assim, ai, hoje eu mereço, né? Que aqueles dias mais estressantes a gente acha que merece, a gente merece naquele dia, né? E geralmente é uma coisinha do mal, né? Mas por quê? Mas porque... Gente, tá uma risada aqui que vocês não têm noção. Mas por quê? Gente, olha só. Olha como o inimigo entrou. Outro dia, o Frei Josué falou uma coisa tão certa. Ele falou assim, olha, José, eu acho que a brecha hoje que o inimigo está usando, não tenha dúvida que é a alimentação. E é. Porque esse leitinho que você acha que sem ele você vai quebrar um osso na próxima esquina, e que não é nada disso, depois a gente vai continuar as conversas. Mas olha só. A proteína, imagina assim, é como se fosse um grande colar de pérolas. Eu só consigo absorver nutriente. Então, eu preciso quebrar esse colar em pérola, tá? Eu até trouxe esse colar de pérola para a formação de amanhã, podia ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas imagina um colar de... Ah, não estou com o meu. Um colar de pérolas e você tem que quebrar em pérola para poder absorver. Como é que você vai quebrar proteínas que não são naturais do ser humano? O leite tem no soro uma tal de beta-lactoglobulina que leite humano não tem. Como é que você quebra isso? Outra coisa, sabe, só o leite de um animal não tem beta-lactoglobulina, porque o leite humano não tem, mas o outro que não tem, leite de camela. Onde é que começaram os primeiros, né, alimentos fermentados? Em leite de quem? De camela. Pensa. Mas o que é o pior é o seguinte, infelizmente, a caseína do leite da vaca é uma proteína muito grande e
no leite humano, ela corresponde a 18% num litro de leite. Num litro de leite de vaca, 82%. Olha a diferença. Então, eu já não quebro direito, porque eu não tenho tanta enzima para isso. Eu tenho enzima para 18%, não para 82%. Só que, gente, olha onde o inimigo entra. Teve uma mutação, isso é uma coisa da evolução, e essa caseína, toda vez que ela quebra, ela não conseguindo se tornar a pérola daquele colar, ela se torna, olha o nome, uma beta-caseomorfina número 7, porque são 7 pérolas juntas, são 7 aminoácidos nessa sequência, e que tem a forma de uma caseomorfina, como a gente fala. Esse tipo de opioide, que é um opioide externo, né? Nós temos uma série de canais opioides no corpo, porque nós produzimos alguns opioides. Por exemplo, quando eu faço atividade física, a endorfina. Endorfina é um opioide que vai ocupar os nossos receptores opioides e, entre as coisas bárbaras que ela faz, diminui dor. Por isso que quando eu faço exercício físico e atividade física, eu também sou uma pessoa que tenho menos dores. Eu não fico tão assim... Com tudo me dói, a fragilidade fica muito grande. E acontece que tem um detalhe muito grande. Essa caseomorfina, se ela se parece, por exemplo, com as nossas endorfinas, ela atravessa a barreira hematoencefálica e vai se ligar a receptores de endorfina no cérebro. Por isso que você adora aquele queijo, que a gente fala para a pessoa, vamos tirar os laticínios, leite. Leite já não toma há tanto tempo, doutora, não tem problema nenhum. Mas o queijo, e não consegue se livrar. Por quê? É vício. Só que, gente, o glúten faz exatamente a mesma coisa. E, gente, tem um documentário bárbaro, até feito pelos professores que fizeram minha formação lá nos Estados Unidos, tem um documentário chamado A Verdade sobre o Trigo. Está lá na Netflix. Vocês vão entender o que o homem fez, os cruzamentos que ele fez, que ele não fez um alimento transgênico, mas ele fez um cruzamento. É que nem cruzar irmão com irmão, só vai poder dar caca, né? Então, a mesma coisa foi feita com o trigo, e hoje tudo de farinha tem 20 vezes desse trigo pan-americano, né, que é as Américas, América do Sul, Central. Esse trigo, ele tem 20 vezes mais glúten do que antigamente. A gente não quebra, e quando fica aquele resíduo, é uma gluteomorfina. Isso vai parar no cérebro. Por isso que criança com autismo, você tira glúten, você tira laticínios, melhora muito. E eu já tive pacientes que estavam assim, borderline, como a gente chama, né? Que o médico estava definindo ainda o diagnóstico, e em 2 meses de retirada de glúten em leite, a criança saiu desse espectro. Então, e hoje, gente, autismo está uma coisa muito complicada, né? A última referência é um caso de autismo para cada 35 crianças sem autismo, tá? Então, como é que eu posso raciocinar? Como é que eu posso rezar? Por que eu comecei a descobrir que a alimentação muda comportamento? Porque eu comecei a cuidar dos missionários, principalmente lá da Canção Nova, e, de repente, os diretores espirituais começaram a me procurar, que eles queriam fazer a mesma alimentação dos filhos espirituais. Por quê? Porque ele viu que eles conseguiram se libertar
de determinadas tendências por conta de uma alimentação diferente. E foi aí que começou todo esse envolvimento meu com toda essa parte da nutrição que ajuda na vida de oração. Pessoas incríveis, gente. Aliás, isso foi o padre Paulo Ricardo que tinha me contado. Aliás, tem no programa Mais Saúde, se vocês procurarem no Canção Nova Play, deve estar escrito assim. Aliás, eu acho que se você for no Google dá certo. Você põe Padre Paulo Ricardo, Testemunho Bloco 1 e Bloco 2. Vocês vão ver ele no meu programa falando a melhora em todos os sentidos com a nutrição funcional, que é essa nutrição que a gente pratica, onde se come comida de verdade, se evita produto industrializado, cheio de corante conservante, e principalmente a retirada de farinhas e laticínios. Gente, laticínio de qualquer bicho, viu? A gente só pode tomar leite humano, que é o que a gente toma quando a gente é bebê. E aí fica a questão. É simples. É olhar para a natureza. Estou indo lá e vou ver. Bom, arroz, feijão ou macarrão, mesmo sem glúten? Claro que o arroz, feijão que está mais perto da natureza. Agora, arroz, feijão ou uma mandioca, uma batata doce. Qual está mais perto da natureza? Claro que a batata doce. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para a natureza e fazer essas escolhas, que são simples, mas temos que começar. Porque, senão, até a nossa comunicação com Deus fica difícil. Aquela coisa que você está começando a rezar, daqui a pouco você está pensando na lista da feira que você ainda vai fazer. Distração, que é uma das maiores queixas dos religiosos que eu reparo, que ficam super chateados no momento assim de uma adoração ou quando estão em oração, de repente voa o pensamento. Gente, foco é fantástico quando você tira essas duas substâncias que invadem o seu cérebro, tá? E isso eu só falei uma parte, porque no caso do leite, fala assim, mas tem agora um leite que é de uma vaca que não tem mutação. Gente, até tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa, ele vai continuar tendo promotor de crescimento, ele vai continuar sendo mucolítico, tá? Dando rinite, sinusite, todas essas ites, problema de pele, e esses problemas respiratórios são todos decorrentes dessa área dos laticínios, tá? Então, veja com carinho, tá? O que você está comendo, como você está comendo, como você está dormindo. Que isso, para mim, hoje, é o meu primeiro pilar. Como é que está seu sono? E o segundo pilar, está fazendo exercício? Porque Deus... Para encerrar assim com chave de ouro, recentemente eu descobri que Deus fez o seguinte, gente. Cada vez que você faz uma contração muscular, esse músculo produz umas proteínas chamadas miocinas, que caem na corrente sanguínea e vão para todos os lugares do seu corpo, consertar o que precisa. Vão lá no seu cérebro. Porque antigamente pensava que neurônio morto acabou, não tinha mais, tem um berçário. E aí, o que faz essa miocina? Vai lá no berçário estimular o crescimento de neurônios, ou então até fazer aquele neurônio que tinha que chegar até ali e não chegou, por isso que o comportamento do meu filho não está muito bom, porque o coitado não sabe que durante a gestação eu não fiz o que eu devia ter feito, que era ter me alimentado melhor, e eu posso ter prejudicado o neurodesenvolvimento dele. Porque aí aquele neurônio que nasceu aqui e tem que ir até lá, que é o lugar
do comportamento social, por exemplo, se ele não chegar lá, essa criança vai ter dificuldade de ter um comportamento social adequado. Só que na atividade física, o que vai acontecer? Esse neurônio pode continuar o caminho dele, chegar lá. Então, eu queria encerrar com esse presente que Deus deixou para a gente e convidar vocês a meu canal do Instagram, @doutora Gisela Savioli, do YouTube, que a coisa que eu mais amo é passar informação de saúde. Na Canção Nova, há 18 anos, eu realizo o programa Mais Saúde através da Rádio América e Rádio Canção Nova, e tem o programa também Mais Saúde na TV. Tudo isso para quê? Para você. Para passar informação para você e cumprir com essa palavra de Oséias, né? Não vamos deixar que o nosso povo se perca por falta de conhecimento. Amém? Amém, Jesus. Doutora, o povo está louco aqui querendo esse e-book. Então, gente, não se preocupa, daqui a pouquinho a gente vai mandar pelo Telegram. São quase 100 mil pessoas que estão inscritas lá no Telegram. Se você... Tem 3 canais do Telegram do nosso instituto. Tem o canal Instituto Hesed, você sabe escrever Hesed, Hesed. Tem o Instituto Hesed. Tem um outro que eu não sei se é aberto, não, que é o maior, né? Eu acho que é aqueles que se inscrevem, mas não se preocupa. Aqui na descrição do vídeo... Tem na descrição, né, irmã? Confirma com a irmã da mesa. Na descrição do vídeo, eu acredito que tenha para você se inscrever no Telegram. No Telegram eu vou deixar esse e-book. E também eu vou ver se é possível amanhã, hoje acho que não dá para resolver assim em cima da hora, de colocar na descrição, no Terço da Misericórdia. E durante essa semana a gente pode deixar na descrição do vídeo. A gente vai ver as formas de mandar para você. Mas a primeira forma vai ser pelo Telegram. Atenção, generais. Você... doutora, tem os generais, são aqueles que... Eu descobri que uma paciente minha é Olha a Carla. Aí, tá vendo? Os generais, mandem para os seus pelotões. Eu vou mandar também lá no canal do Telegram dos generais. Aí você vai poder mandar para os seus pelotões. Então, não se preocupa você que ainda não é de nenhum pelotão. A gente vai dar um jeito. Tem o WhatsApp também, os que são inscritos pelo WhatsApp. A gente vai dar um jeitinho de colocar na descrição do vídeo nesses outros dias. Uma pergunta só, doutora. Depressão também tem relação com essa melhora da alimentação? Tem pelo seguinte, o que é a depressão hoje? É uma doença inflamatória do cérebro. Então, quando você tem substâncias que não pertencem ao seu organismo, ocupando receptores de outras coisas, você tem um sistema imune maravilhoso, que é outra coisa mais linda que Deus fez. Porque quando a gente estava na barriga da mamãe e a gente estava prontinho, o sistema imune foi apresentado para a gente. Ele sabe certinho quem é o irmão, quem é a irmã, quem é a Gisela. Então, quando entra alguma coisa que não é da gente, o sistema imune vai lá para quê? Para destruir. E como que ele destrói? Inflamando. Então, se você tem coisas no seu cérebro que estão ocupando receptores e precisam ser retiradas, seu organismo vai fazer como? Vai retirar inflamando. E o que é a depressão? Uma doença inflamatória do cérebro. Olha só, gente, está vendo a importância de você levar a sério. Muita coisa que a gente às vezes reza, a gente na oração abre o coração para tomar as atitudes que Deus mostra que devem ser tomadas. Às vezes exige sacrifício, mas olha aqui, nós seguimos um mestre que nos convidou a carregar a cruz, a oferecer sacrifício. E às vezes sacrifício não é nem somente jejuar. Às vezes é comer o que você ainda... A doutora fala que às vezes as nossas papilas gustativas, né? Gente, mas olha, Deus é tão bom que a gente troca essas papilas gustativas a cada 2 semanas. Então, se você ficar 14 dias sem ficar colocando aqueles corantes, conservantes, edulcorantes todos,
você vai dar o quê? Você vai dar uma folga, vai assim desintoxicar as suas Aprender a papilas. sentir o sabor, Aí você vai né? comer uma fruta, vai achar ela tão gostosa, coisa que hoje você come e fala, ai, que sem graça, né? É porque você está com as papilas gustativas anestesiadas. Eu faço o desafio dos 14 dias. Toma seu café 14 dias sem nada. Faz careta, não importa, mas toma. No 15º, eu convido a tomar como você tomava antes. Pode ser que você ainda não goste de café sem açúcar ou sem adoçante, mas você não vai conseguir mais tomar do jeito que você tomava antes. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado. E eu só termino contando uma coisa. Eu tenho um avô, doutora, Oi. que ele partiu para a casa do Papai do Céu com 94 anos. Uau. Até os seus 94 anos, ele cuidava da horta e se alimentava de tudo aquilo que tinha na horta. Saúde, nota 10. Então, a gente aprendeu a comer legume, tudo com meu Tá avô. vendo? Tinha uma horta e o que sobrava ele vendia, né? Colocava lá à disposição para vender. Tudo orgânico, tudo bom e a saúde. Quando ele estava com 94 anos, sentiu que chegou a hora dele ir, foi para o hospital. Aí meu tio, não vá, pai. Ele falou para minha mãe, eu já estou com 94 anos, deixa eu ir. Estava tranquila, assim, foi porque chegou a hora mesmo. Mas a diferença quando a gente cuida, né? Tem um detalhe. O Dr. Roque, que vocês conhecem, ele é da cardiogeriatria do Instituto do Coração. Nós temos pacientes centenários. Gente com 100 anos que mora sozinha, que vem de metrô no consultório. Mas o que é isso? Nós somos credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Então, vamos ser centenários. Mas vamos ser um centenário saudável, né? E estar aqui nessa batalha para Deus, né? Porque Ele conta conosco, né? Amém. E, mais uma vez, como é que a gente encontra a senhora e o doutor também? Eu acho que as nossas mídias são as melhores para o pessoal acompanhar. E o Roque é @Doutor Savioli. E eu sou Gisela Savioli, tanto no Instagram quanto no YouTube. Aí, no YouTube, eu quero pedir um favor, gente. Eu estou atrás da minha placa, padre. Aí, irmão, eu quero a minha placa de 1 milhão, claro, né? Então, eu estou ali pedindo para... Está estagnado. Sabe quando parece que não muda aquele número? Estou à cata do meu 1 milhão de seguidores. Então, gente, me ajuda aí. Divulga. Savioli se escreve como se fala? Isso. Ou tem 2 L? Não, simples. Savioli, simples. Gisela Savioli no YouTube. Se inscreve e vamos desestagnar isso daí. Porque a gente tem que ensinar para o povo a comer do jeito certo, para poder louvar a Deus Sim. pelas coisas boas que Ele colocou na natureza. Então, agradeço muito a Nosso Senhor, a essa grande graça. E quero dizer para vocês aproveitarem aqui. Amanhã é dia de a gente aqui do Instituto aproveitar. A doutora também é aqui com a gente, viu? Ai, vai ser então, bacana. Vai ser agradeço muito e peço a esse povo de Deus que rezemos mais essa Ave Maria em gratidão, pedindo que o Senhor abençoe o trabalho dela, a missão dela, do seu esposo, a missão junto à Canção Nova, a missão junto a tantas pessoas que têm sido beneficiadas, que o Senhor possa expandir mais essa obra, fazer com que essa obra, essa missão possa chegar a muitas pessoas de uma forma natural, possam descobrir um caminho saudável, um caminho de servir melhor a Deus. Com essa Ave Maria pedimos pela senhora, pela sua Amém. família, pelo seu esposo, pela sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém, amém. Deus lhe pague, doutora. Estava baixando aqui o e-book para o senhor ver como é bonitinho. Olha que lindo, os segredos da dieta. Foi para o outro. Porque aí tem... Ele é lindo, gente. É grande e facílimo. E tá muito bonito. É um presentão de caminho para vocês. Hoje à noite ainda eu prometo que eu vou passar. Pega aí com ela, irmã Chiara Maria. Hoje à noite no Telegram. Agora na descrição do vídeo. Pronto, olha aqui, gente. Ó.
Dá Tá para ali. ver. Já tá Dá pra baixado, focar? já vou mandar. Olha aí, ó. Foca. Pronto, focou. Olha aí, que beleza. E tá Aqui é só a bem capa. ilustrado. Fala do azeite. É bom quando a gente vê um e-book que é bem ilustrado, né? Ah, não. Tem as figurinhas. A gente é como criança. Pronto, olha aí, dá para ver Pronto. direitinho. Tá. Então, Já tá pronto. aí, já vou mandar. Hoje mesmo à noite eu vou passar para esse povo de Deus. Eu vou